Você passou o dia inteiro comendo bem, café da manhã quase que perfeito, almoço com muita qualidade, fez o lanchinho da tarde, até conseguiu jantar, mas bateu aquela vontade de doce no final da noite. E você não conseguiu resistir e agora você está sentindo culpa por isso? Para, respira, entenda, o que aconteceu com você não foi força de vontade de resistir ao doce. Foi biologia. E hoje nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê isso acontece e como você pode fazer para não depender da força de vontade para conseguir resistir aí ao docinho no final do dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou parar de comer doce na força de vontade? E funcionou? Um dia, 2 dias, uma semana que você estava muito motivado e depois voltou. Muitas vezes essa vontade muito maior do que era antes. Porque cortar doce na força de vontade é como se fosse prender a respiração. Vai funcionar por um tempo, mas depois o seu corpo ele vai cobrar. Vontade doce não é frescura, não é falta de comprometimento. É um sistema neurológico, hormonal e emocional funcionando exatamente como foi programado. Pela evolução, pela indústria alimentar e pelos seus hormônios acumulados. O que você vai aprender aqui nesse vídeo hoje não é como ter mais força de vontade. É como fazer o sistema trabalhar a favor de você e não contra você. Primeiro, o que acontece no seu cérebro quando você come um doce? Quando você ingere açúcar, o sistema de recompensa do cérebro libera dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação. O cérebro ele faz um registro assim, ó, isso foi bom, quero mais. Com o tempo, com a repetição desse consumo do açúcar, o cérebro ele começa a antecipar essa recompensa. Você ainda nem comeu, você está só vendo ali ou está pensando, mas você já começa a sentir a vontade. Isso é o ciclo do hábito, gatilho, rotina e recompensa. O problema é quando o açúcar é consumido em excesso regularmente. O cérebro ele se adapta, ele diminui a resposta à dopamina e você acaba precisando de mais açúcar para ter o mesmo efeito de antes. Isso se chama tolerância. É o mesmo mecanismo das substâncias que causam dependência. E isso aqui não significa que açúcar é droga. Os mecanismos eles são diferentes em intensidade, mas significa que o nosso cérebro ele aprende a querer esse açúcar da mesma forma como qualquer outro hábito. E desfazer esse hábito leva tempo e aprendizado, e não força de vontade. E acredite, a indústria alimentar sabe disso. Por isso que ela investe bilhões para calibrar, para investir cada vez mais para que você forme esse hábito do açúcar na sua vida. Acredite, você não está sendo fraco, você está sendo o alvo de uma estratégia, né, de um alvo muito bem elaborado. Então agora eu quero trazer aqui para você as 4 causas que fazem a vontade de doce aparecer e pouca gente sabe. Causa número 1, pico e queda de glicose. Quando você come carboidratos simples, ultraprocessados, a glicose ela sobe muito rápido, mas também cai de forma muito rápida. Quando ela cai muito rápido, o cérebro já manda aquela informação para repor novamente esse pico, para elevar de novo esse açúcar no sangue. Aquela vontade que você tem aí de açúcar repentina no meio da tarde, muitas vezes é uma queda de glicose. Qual é a solução? Refeições ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, porque vão manter essa glicose mais estável no seu sangue, evitando essa vontade excessiva, esses picos de glicose. Causa número 2, privação. Quanto mais você proíbe algo, mais o seu cérebro quer aquilo. É um mecanismo de escassez. É muito doido, né? Porque quando você decide assim, não vou comer mais doce, é quando você passa a pensar cada vez mais nesse doce. A solução não é proibir, é você incluir com estratégia. Doce no momento certo, na quantidade certa, para não gerar culpa. Causa número 3, sono ruim. Já falamos disso em outros vídeos, que um sono ruim, ele diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta a grelina, que é o hormônio da fome. Aumentando também a busca por alimentos de alta recompensa, como por exemplo açúcar, gordura, carboidrato simples. É uma busca compensatória de energia. A solução é um sono de qualidade. Ele está comprovadamente que ele vai reduzir essa vontade de doce e melhorar a nossa alimentação no dia seguinte. Causa número 4, comer muito pouco ao longo do dia. Quando você restringe muito nas refeições principais, por exemplo, come pouco no café da manhã ou nem almoça, come pouco no almoço, vai entrar numa compensação principalmente à noite. Pensa que você tem que encher uma garrafa de energia, que são as calorias diárias que você precisa atingir. Se você começa a comer muito pouco durante o dia, uma hora o seu corpo ele vai cobrar. A solução é comer bem durante o dia, ele vai eliminar muito essa vontade de doce noturno. Agora aqui o ponto mais importante e mais humano de todos, né? Comer doce como um conforto emocional. Pensa o seguinte, você teve um dia difícil, estressante, teve discussão, recebeu uma notícia não tão boa assim, está ansioso ou ansiosa com alguma coisa,
E aí o que acontece? A vontade de doce ela aparece. E isso tem base neurológica real. O açúcar ele ativa o sistema de recompensa e reduz temporariamente a percepção aí do estresse. Resumindo, o corpo ele aprende que quando eu estou mal, o doce ele vai gerar um conforto e vai me ajudar. Não é frescura, não é fraqueza emocional, é um padrão aprendido muitas vezes desde a infância. Lembra lá na infância? Ah, foi bem na prova, ganhou um doce, fez algo bom, ganhou um chocolate. Então muitas vezes esse sistema de recompensa, esse ciclo foi aprendido lá quando a gente era criança. Então o que a gente tem que fazer primeiro? O primeiro passo é você reconhecer o gatilho que te leva a buscar o doce. Perguntar antes de comer, eu estou com fome ou estou precisando de algo para me confortar? E aqui eu não estou falando para você negar esse conforto, então se for por conforto eu não vou comer, não é sobre isso. É para que você faça uma escolha consciente daquele momento. Segundo, é ter alternativas sem ser o alimento para te dar esse conforto. Uma música que você gosta de escutar, passear com seu cachorro, brincar com seus filhos, qualquer coisa que vai ativar esse sistema de recompensa sem ser a comida. E o terceiro, se você for comer o doce, mesmo assim, come sem culpa, com presença. A culpa é o que vai transformar um quadradinho de chocolate inofensivo num ciclo de compulsão. Agora aqui a parte que mais importa e que talvez você esteja esperando. Como reduzir essa vontade de forma real? Regra número 1, não corte todo o doce de uma vez. Faça uma redução gradual. A eliminação radical não sustenta. Então hoje, se você está habituado a comer talvez uma barra de chocolate após o seu almoço, à noite, começa a diminuir para meia barra. Luiz, mas ainda vou estar comendo meia barra de chocolate. Ok, mas não é mais a barra inteira. Depois você diminui para uma fileira, 2 quadradinhos. Então essa redução gradual ela é muito mais significativa a médio e longo prazo do que você cortar tudo de uma vez. Regra número 2, troque o momento que você consuma esse doce. Então, por exemplo, se você sempre sente uma vontade de doce à tarde, tenta incluir algo proteico antes, uma fibra, para que quando você possa comer esse doce, não gere tanto impacto de glicose no seu sangue. Ou você troca o momento de consumo. Então, à tarde eu não vou comer mais o doce, mas após o almoço eu vou comer. Por quê? Após o almoço você tem a carga glicêmica da refeição mais moderada, você vai ter proteína, gordura, você vai ter fibras nesse almoço. Então quando você coloca um chocolate, por exemplo, nesse contexto, vai gerar menos impacto de açúcar no seu sangue. Regra número 3, afaste o estímulo visual. Então se você tem dificuldade de olhar um chocolate na geladeira, um chocolate na despensa e não comer, é o ponto que você tem que começar a afastar, deixar de comprar, deixar para comprar em momentos específicos. Se você já tem na sua casa, por algum motivo, o seu marido come, os seus filhos comem, tenta esconder realmente para que você não fique vendo aquilo ali diariamente. Regra número 4, não pular a refeição. A cada pulada de refeição, a cada refeição que você não come a quantidade suficiente, provavelmente vai gerar uma necessidade maior de energia, de calorias numa refeição mais para frente do dia, provavelmente à noite. Então, faça as refeições corretamente, inclusive as intermediárias. Regra número 5, já falei em outros vídeos que a sensação de fome e de sede, elas se misturam. Então, a hidratação nessa regra número 5 é essencial, para que quando você sinta realmente fome fisiológica, seja para que você possa fazer essa escolha consciente, não seja uma coisa inconsciente, porque se você se manter hidratado, provavelmente você vai chegar nesse ponto aí sabendo escolher se deve ou não comer esse doce. E agora eu vou trazer aqui uns substitutos que realmente funcionam, não é? E não é aquelas receitas com 40 ingredientes que você fica 1 hora fazendo. São coisas bem práticas, bem simples para você substituir aqueles doces de pior qualidade. Substituto número 1, um chocolate 70% ou até mais cacau. O cacau puro tem compostos que ativam aquele sistema de recompensa de forma mais suave e mais sustentável que um chocolate ao leite. De 2 a 3 quadradinhos vão te satisfazer muito mais rápido do que um chocolate ao leite que talvez precise de mais quantidade. A diferença entre eles é que muitas vezes o chocolate ao leite ele vai ter o açúcar ali como o primeiro ingrediente que mais existe naquele chocolate. Já o chocolate 70% cacau, o primeiro ingrediente tem que ser o cacau. Substituto número 2, banana congelada batida. Uma banana congelada ali que você mistura com um pouco de cacau em pó, fica com a textura e com um sabor muito próximo de um sorvete de chocolate. É um doce natural de fruta, sem açúcar adicionado, tem fibra, potássio e gera muita saciedade. Substituto número 3,
tâmara com pasta de amendoim. A tâmara é naturalmente muito doce, que tem a frutose com a fibra, com isso a absorção mais lenta. Com uma colherzinha de pasta de amendoim, você tem ali uma textura doce, rica em gordura boa e proteína. Resultado, vai te trazer saciedade e fica muito gostoso. Substituto número 4, iogurte com mel e granola e umas frutas. A proteína do iogurte, ela vai segurar a saciedade. O mel, ele vai dar aquele adocicado em quantidades pequenas. E a granola e as frutas vai dar aquela textura, aquela crocância da granola que vai ficar uma delícia. Em 3 minutos você faz a preparação. E o substituto número 5, fruta com canela. A canela tem efeito comprovado na redução do pico de glicose e também ativa receptores de sabor do seu cérebro que se mistura ali com a questão de estar atingindo algo gostoso, algo doce. Maçã ou banana com canela substitui muito essa vontade de doce em muitos casos. A minha mãe, por exemplo, adora banana com canela após o almoço. E para quem tem vontade de doce especificamente à noite, aqui vai um protocolo importante. Primeiro, jantar com proteína suficiente. Um jantar fraco ali é a principal causa da busca por doce após essa refeição. Então, se você jantar bem, um prato completo ali, com proteína de qualidade, fibras, essa vontade de doce diminui muito após essa refeição. Segundo, ter um substituto mais inteligente já disponível, como a gente já falou do chocolate 70%, uma banana no freezer, um iogurte com frutos, também são boas estratégias para você colocar no período noturno. O terceiro, cria aí um ritual de fechamento do dia. Por exemplo, tomar um chá quente ali após o seu jantar. Um banho. No meu caso, muitas vezes o que ajudou muito foi escovar o dente imediatamente após a refeição. Então é um estímulo que como se fosse um fechamento. A partir de aqui eu não como mais nada. Quarto, dormir mais cedo. Pense o seguinte, quanto mais tempo você ficar acordado, meia-noite, 1 hora, mais tempo disponível, seu cérebro vai estar pedindo alimento para você. Então comece a pensar numa estratégia para que você possa dormir mais cedo. A gente sabe que tem casos e casos, tem pessoas que trabalham à noite, mas de forma geral, se você conseguir trazer o sono mais para cedo, você ter menos horário disponível para o corpo ficar pedindo algo para compensar esse horário acordado. E se você também quer um plano completo, que já considera todas as estratégias para você reduzir a vontade de doce, aumentar o nível de proteína, hidratação, tudo personalizado e individualizado para você, eu criei o Nutriação 360, que é uma metodologia, um programa completo de mudança de estilo de vida, onde a gente engloba 3 pilares. Alimentação feita para a sua vida real, personalizada, não é de gaveta, é algo para você. Treino personalizado para você, independente da modalidade que você faça. E um protocolo de mudança de mentalidade, com um material importantíssimo, exclusivo, onde você vai trabalhar muito essa mudança de mentalidade, que é fundamental para que você possa conquistar os seus resultados e permanecer. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer mais esse programa. Entre para ele, porque você vai ter resultados reais que já estão mais comprovados por nossos alunos e pacientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você tem vontade de doce, comenta aqui para mim no vídeo o horário que você tem vontade, se você come, não come. Deixe seu comentário que eu faço questão de vir aqui responder para você. E aproveita e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo para que possa chegar em pessoas que têm muita vontade de doce e querem ter estratégias para lidar melhor com isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Até o próximo vídeo. Tamo junto.